Que eu saiba, não. É que a mãe dele saiu do grupo das mães e ele saiu do nosso grupo de estudos, daí ele só ficou no sexto, daí a gente não sabe se ele saiu da escola. E ele também bloqueou todo mundo. Até onde eu sei, não. Pelo menos não fomos informados de nada. Deixa eu perguntar. Cadê esse povo? Maria Eduarda, Maria Clara, Natália, Antônio. Acho que tem gente que tá conseguindo entrar. Mas não tá aparecendo aqui pra mim. Tá até gravando já. Vai até rápido hoje. Gente, hoje preciso do caderno, hein? Caderno em mãos, lápis ou caneta. Prof, você mandou no Class aquele Word que você fez da aula? Não, não vou mandar. Não vou mandar, sabe por que vi? Porque senão o pessoal não vai copiar. Não faz o menor sentido ficar lá escrevendo e depois mandar. Tem que ir registrando durante a aula. Se precisar de mais tempo, eu espero. É que nem na sala, né? Vai lá, escreve, escreve, e depois vai lá tirar uma foto no quadro. Hã? Quem entrou? Quem? A Maria, claro. Desculpa o atraso, prof. É que o Sem computador... problemas. Bom dia. Um pouquinho, 1, 2, 4, 6, 7. Agora sim, Natália. Bom dia, Maria. Inácio. Bom dia, André. Eu entrei por essa conta porque o computador ele tá atualizando, daí ia demorar muito. Tá, tranquilo. Bom dia, Nath. Falta o Antônio. Acho que sempre vem. Tá tudo preto? Não tô aparecendo? Pra mim Também não. não. preto, eu tô tirando. Ah, tá. Na verdade, a câmera da Natália tá travada. E tudo cheio de pixel. Eu vou tentar apresentar aqui a tela do Word. Aqui. Eu vou mudar de tela quando aparecer. Agora eu já sei. Agora aparece um aviso ali. Nosso quadro branco. Apareceu? Sim. Ótimo. Então, na aula passada, a gente estava falando sobre a monarquia na Roma Antiga, né?
Hoje a gente vai falar sobre a República. Lembra que a gente viu na aula passada? Deixa eu aumentar aqui. Assim. A gente viu que o último rei, um cara chamado Tarquínio, o Soberbo, ele era da Etrúria. O último rei, ele queria tirar o poder do Senado, dos patrícios do Senado, né? Aqueles 300 homens poderosos de Roma, que sempre mandaram em Roma. E o Tarquínio queria diminuir o poder dos senadores, queria governar sem o Senado. E daí os senadores, os patrícios, de modo geral, deram um golpe, se aproveitaram do momento de fraqueza do Tarquínio e expulsaram Tarquínio de Roma e tomam o poder para si. Começa a República, que foi de 509 antes de Cristo, que vocês não precisam gravar, né? Não tem frase. A 27 anos antes de Cristo. Ó, então, do ano 509 até o ano 27 antes de Cristo, bem pertinho de Cristo nascer, tá vendo? Ó? A República Romana terminou 27 anos antes de Cristo nascer. Cristo vai nascer durante o Império de Roma. Cristo nasceu em Roma, né? Cadê? Aqui. Ó, André, então, oi. quem foi que deu o golpe? Quem foi que deu o golpe? Os patrícios. Lembra? Os patrícios derrubaram o rei Tarquínio e tomaram o poder, que passa a ser de todos os romanos, os patrícios. Isso é república? Por isso, a república. Ó, res é coisa, pública, todos. A Roma passa a ser uma coisa de todos, mas de todos os patrícios. Né? Porque os plebeus, os clientes e os escravos não eram considerados cidadãos. E depois que eles derrubaram o Tarquínio e tomaram o poder para eles, né, eles precisaram organizar quem é que manda, quem é que governa, né, como é que vai ser esse governo dos patrícios. Daí, somente... alguém tentando entrar. Pera. Cadê? Marinho. Somente os patrícios podiam ocupar os cargos do governo romano. E daí eram vários cargos. Eles chamavam... Cadê? Foi aqui. Somente os patrícios ocupavam as magistraturas, os cargos e o Senado. Os magistrados é como se fossem hoje os ministros, sabe? Ministro da Cultura, ministro da Tecnologia, ministro da Fazenda, esses ministros que tem hoje, é como se fossem os magistrados na época. Daí tinham os cônsules, que eram dois, é igual dois presidentes. Eles não tinham um presidente só, eles tinham dois. Só que eles não chamavam de presidente, eles chamavam de cônsul. Tá? Tinha os pretores, que eram os responsáveis pela justiça, hoje seriam os nossos juízes, eles seriam os pretores. Os questores, que cuidavam dos impostos, seria hoje o ministro da Fazenda, ou da Economia. Seria o equivalente hoje ao ministro da Fazenda ou da Economia. Os edis, cadê? Se precisar de tempo, avisa. Os edis, que eram como se fossem, eu vou dizer, fazer o policiamento da cidade. Como se fosse hoje. Professor. Oi? Estou esperando. Tá.
Vem chegando. Quem é? Olha, Eduardo. Ó, esses cargos é como se fossem hoje os ministros, né? Ministro da Justiça, ministro da Fazenda, ministro da Guerra, ministro... bom, os ministros que tem hoje em dia, esses cargos na época tinham outros nomes. Pretor, questor, edil, censor, cônsul, né, que é o presidente, eram ocupados somente pelos patrícios. Só os patrícios podiam ser um magistrado, a magistratura, né, faziam parte da magistratura em Roma. E quando eles expulsaram o Tarquínio, quando expulsaram o Tarquínio, eles dominaram a Etrúria. Vou botar pra cima ali, né? Senão não aparece. Ó, quando eles expulsaram o Tarquínio, eles dominaram a Etrúria e começaram a dominar todos os povos da Península Itálica. Península Itálica é aquela bota, né? Então, os povos que viviam ali, os sabinos, os gregos, vários povos que viviam ali, que tinham várias cidades diferentes, eles foram sendo dominados pelos romanos, que para fazer a guerra precisaram se organizar, precisaram organizar um exército, né, para poder dar conta dessa guerra. Eles convocaram, para fazer a guerra, eles convocavam os plebeus. Os plebeus eram convocados para participar da guerra. Só que estes não recebiam nada, nem terra conquistada, nem escravo. Eles tinham que ir para a guerra, os plebeus tinham que ir para a guerra. Só que quando eles dominaram a Etrúria, por exemplo, o território da Etrúria foi dividido entre os patrícios. Os escravos que foram dominados da Etrúria foram divididos entre os patrícios. Os plebeus que participaram da guerra, da invasão da Etrúria, não recebiam nada. Voltavam para Roma e continuavam a vida deles. Daqui a pouco eles eram convocados para dominar um outro território. A Galícia, ou a Gália, onde hoje fica a França, a Espanha. E eles foram... depois que eles saíram, né, a República, na verdade, o que marca o período republicano são as guerras. Roma vai fazer muita guerra no período republicano. Vai dominar muito território. Começa dominando a Península Itálica, onde fica aquela bota lá, né? Do norte ao sul, mas depois vai dominar onde hoje é a França, a Espanha, Portugal, que na época não tinha esse nome, né? Era Galícia, Gália, Lusitânia, a Germânia, onde fica a Alemanha, hoje em dia, tá? A Grécia, vão dominar a Grécia, vão dominar Cartago, vão dominar o Egito. A República, a República é marcada pela dominação. E as terras e escravos eram direitos dos patrícios. Somente eles tinham direito à terra e escravo dominado. Pedro, tá aí? Tô. Acha justo isso, Pedro? Mais ou menos. Naquela época, as regras deles eram assim, né? Mas tu acha justo? Se tu fosse um plebeu, tu acha justo? Se você é chamado para uma guerra que dominou onde hoje fica a França, tu não ganha um pedacinho de terra? Não, porque... não, não é justo. Não é. Quando os plebeus, Pedro, os plebeus vão perceber, percebe, né, com o tempo, que eles são a maioria
maior parte da população de Roma era de plebeu, né? Eles é que consumiam a maior parte do comércio. Claro que eles precisavam comprar o trigo para fazer o pão, né? Então, quem mais comprava trigo era plebeu, porque era a maioria. E eram convocados para a guerra. Quando eles percebem isso, que Roma depende deles. Oi? Eles eram guerreiros? Eram. Alguns não, os plebeus, no geral, não, tá, Pedro? Os plebeus não eram criados como guerreiros. Os patrícios, sim. Os patrícios, desde sempre, eles aprendiam a lutar, aprendiam a se defender, a formar, se formar para a guerra. Já os plebeus, não. Os plebeus eram camponeses, eram trabalhadores da cidade, eram pessoas comuns, que não tinham terra, ou tinham pequenas terras, bem pequenas, muito diferente dos patrícios, né? Mas eles eram grande maioria, 90% ou talvez até mais de 90% da população de Roma era de plebeus. Quando eles começam a dominar territórios, é que eles começam a ter mais escravos. Ó. Isso quer dizer que durante a monarquia tinha pouquinho escravo. Claro, era só um reino e foi dominado ainda. Agora, na República, que eles vão dominar um território gigante, é que eles vão ter mais escravos. Só que esses escravos não eram para os plebeus. Os escravos iam trabalhar na terra dos patrícios. Os plebeus não acham justo isso. Ó, eles percebem que não é justo. Então, na verdade, eles vão lutar por direitos. Ó, e começam a lutar por direitos. Sabe o que os plebeus fizeram? Basicamente assim, quer ver? Ó, uma greve hoje em dia seria chamado. Os plebeus se deram conta disso, né? A Roma precisa da gente para a guerra, para comprar as coisas do comércio, que daí tem imposto para o governo. Roma precisa de nós, que somos a maioria. Mas Roma não dá nada em troca para a gente. Né? A gente continua vivendo miseravelmente, com pequenas propriedades, sem escravo, sem grana. E eles vão se retirar de Roma. Literalmente, tá? Os plebeus da cidade de Roma, eles vão fazer uma greve e eles vão sair da cidade. Eles vão subir um monte, no Monte Sagrado, chamado Monte Sagrado, e vão ficar lá fazendo uma greve. Dizendo, e Roma ficou parada. Literalmente ficou parada. Porque, bom, tinha comércio, mas quem é que vai comprar? Não tem plebeu. As terras dos plebeus não produziram, o comércio não funcionou, não puderam ir para a guerra, porque os plebeus fizeram uma greve, eles simplesmente pararam. Era como se hoje os trabalhadores fizessem uma greve e simplesmente saíssem de Florianópolis. Os donos das lojas iam ficar sozinhos, sem ter para quem vender. Ô, professor. Oi. Rapidão. Ali naquele parágrafo, quando expulsaram o Tarquínio, tem uma parte ali que fala Península Itálica. É tudo junto ou separado? É separado. Ali é separado. É a botinha. A Península Itálica é aquela bota onde fica a Itália hoje em dia. Né? Então, os plebeus fizeram uma greve para conseguir direitos. A gente só desce se vocês derem algum direito para a gente. Conseguir. O que eu fiz aqui? Para conseguir direitos. A gente só desce do Monte Sagrado e volta para Roma se vocês derem algum direito para a gente. E daí os patrícios tiveram que ceder. Os patrícios precisam dos plebeus para comprar aquilo que eles produzem, para ir para a guerra, para movimentar a cidade, para construir as coisas. Os patrícios precisavam dos plebeus e tiveram que ceder. O primeiro direito que os plebeus conseguiram foi o direito a um tribuno da plebe. Vou explicar o que é isso. Calma aí. O primeiro direito foi o direito a um tribuno da plebe. O que era isso? Era um representante dos plebeus no Senado. No começo era um só, tá, gente? Esse tribuno da plebe, ele era escolhido pelos plebeus. Os plebeus tinham o direito de escolher um senador.
ele tinha o direito do veto, de negar uma lei. Por isso, era tão importante. Olha só o que eu quero dizer com isso. Pi, tá lá o Senado, são 300 senadores, né? 300 senadores patrícios. Agora tem 301, porque um é plebeu. Ou representante do plebeu, tá? Não era necessariamente plebeu, mas podia ser representante dos plebeus, dos interesses dos plebeus. Eles vão aprovar uma lei, aumento do imposto sobre o trigo. Os 300 são a favor. Claro, eles se dão bem com isso, né? O aumento do imposto, o trigo vai ficar mais caro. Um é contra, o tribuno da plebe. Se o tribuno da plebe for contra, a lei não funciona. Ele tem o direito do veto, o direito de negar uma lei. Os patrícios odiavam o tribuno da plebe. Inclusive, muitos tribunos da plebe foram mortos pelos patrícios ou corrompidos pelos patrícios, que pagavam para ele ficar quieto, não negar a lei. Porque nada que o Senado fizesse poderia passar sem a aprovação do tribuno da plebe. Então, o tribuno da plebe foi um cara muito importante. Ele era tão importante que a casa dele tinha que ficar aberta para que os plebeus tivessem acesso a ele. Era uma casa que não podia ficar fechada. Os plebeus podiam ir até a casa dele, pedir coisas, pedir ajuda, pedir para que lutasse por algum direito, coisa parecida. Mas muitos dos tribunos da plebe foram assassinados pelos patrícios. A gente vai ver mais tarde, tem 2 irmãos, inclusive, os irmãos Graco, que foram tribunos da plebe, que foram assassinados pelos patrícios. Porque ficavam com raiva. Eles aprovavam a lei, vamos fazer uma guerra contra a Espanha, contra os espanhóis. Eles aprovavam a guerra. O tribuno da plebe dizia não. Se o tribuno da plebe dissesse não, a lei não funcionava. Então, foi um direito que os plebeus conseguiram, conquistaram, que foi bem importante. É como se ele dissesse assim, quer ver, no nosso Senado hoje só tem empresário. Só empresário. Dono de comércio, dono de indústria, dono de, fazenda. E tem um representante dos trabalhadores lá dentro. Só que a princípio, não tem poder nenhum, né, gente? Imagina, um só representante dos trabalhadores. Mas se o representante dos trabalhadores tiver o direito de vetar a lei que os empresários fazem, os empresários acabam com a greve. Com a greve não, com as férias. Os empresários não gostam muito de férias, né? Os trabalhadores terem férias. Imagina ficar um mês em casa sem receber salário. Como assim? Aliás, recebendo salário? Como assim? Daí o trabalhador vai lá e diz que não, essa lei não pode ser aprovada. Hoje eles não iam gostar também, né? Se fosse só um representante dos trabalhadores. Então, esse foi um direito que os plebeus conquistaram. E daí eles aprenderam que se eles parassem em Roma, eles conseguiam outros direitos. Daí eles foram conquistando vários. Quer ver? Direito da lei das 12 tábuas. O que é isso? As leis passaram a ser escritas para que todos fossem julgados igualmente. As leis não eram escritas. As leis eram uma tradição. A tradição diz que quem comete tal crime tem tal pena. Só que os juízes, como não tinha nada escrito, os juízes, os pretores, acabavam julgando de acordo com o interesse deles. Se fosse um plebeu, se dava mal. Se fosse um patrício, eles aliviavam. E daí os plebeus exigiram que as leis fossem escritas. A lei tinha que dizer o que acontece com quem mata, o que acontece com quem rouba, o que acontece com quem faz tal coisa. Se as leis fossem escritas, os plebeus têm como dizer, não, mas está aqui, se matar, a lei é essa, para todos, não é só para os plebeus. Os patrícios também têm que cumprir as leis. Então, foi um direito que os plebeus conseguiram conquistar. Um direito importante, né? Que até hoje a gente luta por esse direito. Vamos pensar aí, será que negros e brancos são tratados da mesma forma pela justiça? Aliás, esse tema está bem, bem polêmico, né? Por conta dos Estados Unidos, lá, aqui no movimento Vidas Negras Importam. Será que os policiais tratam da mesma forma brancos e negros?
Isso é o que a gente quer até hoje, né? Que todos sejam tratados igualmente. Mas os plebeus lá em Roma conseguiram uma lei que obrigava as leis a serem escritas. Já é um primeiro passo. Uma outra lei que eles conseguiram, ó, Lei Canuleia. Canuleia por causa de um senador chamado Canuleus, que era permitia o casamento entre plebeu e patrício. Um plebeu podia casar com uma patrícia, ou uma plebeia podia casar com um patrício. Ah, permitia, porque era proibido, não podia. Ah, por lei não podia. Mas a partir desse momento pode. Óbvio que na prática, isso não deve ter funcionado muito, né, gente? Mas, pelo menos tem o direito. Vai que, né? Se apaixona. Apesar de que apaixonar não era um termo muito comum naquela época, né? As pessoas não se casavam por amor. Esse amor que a gente conhece hoje em dia ainda não existia. Tá? As pessoas se casavam mais ou por interesse da família, que fazia um acordo de casamento, ou por sobrevivência. Uma plebeia precisava achar um homem que sustentasse ela, ou que ajudasse ela a viver, a sobreviver. Então, o casamento era mais uma questão de sobrevivência do que de amor. O amor só vai surgir na Idade Média, que vocês nem aprenderam ainda. Então, ó, lei canuleia, o direito de casar o patrício com o plebeu. A lei frumentária. Esse nome estranho, parece fruta, mas ela tem a ver com o imposto reduzido do trigo. A base da alimentação deles era o pão. O que eles mais comiam era pão. Tá? Eles comiam pão de manhã e à noite. Ponto. Meio-dia que eles comiam alguma coisa diferente. E era um pão bem diferente do nosso, tá? Não pensa nesse pãozinho fofinho nosso, não. Era um pão, não existia fermento ainda. Então não era um pão fofinho. Era um pão duro. Mas era o que tinha para hoje. Naquela época. E eles conseguiram o direito de reduzir o imposto do trigo, com a lei frumentária. Ó, novamente, é a base da alimentação deles. Né? Ou a lei licínia. Essa eu acho a mais interessante. A lei licínia, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para entender ela. Ela dava o direito do plebeu receber terras conquistadas. Opa! Os plebeus passam a ter o direito de receber terras conquistadas. Então, eles invadiram a Lusitânia, Portugal. Hoje, né? Deixa eu ganhar terras da Lusitânia. E eles recebiam as terras da Lusitânia. Eram divididas entre patrícios e plebeus. Só que tem uma diferença, tá? No patrício, eles davam uma terra grande. A gente chama isso de latifúndio. Os plebeus recebiam uma terra menor, recebiam um minifúndio. Mas já é alguma coisa, concorda comigo? Bom, já ganhou alguma coisa. Só que não recebiam os escravos. Os patrícios ficavam com os escravos. A lei licínia dava o direito de eles receberem terra, mas não dava o direito deles receberem escravos. Gente, só um minuto, tá?
Pronto, gente, voltei. Desculpa, mas eu precisava atender essa ligação. Estão me ouvindo agora, né? Então, a lei licínia, que eu falei que era bem importante, ó, para mim, essa aqui é a mais importante delas. Ela dava o direito dos plebeus de receberem terras conquistadas, só que eles não recebiam escravos. Né? O que acontece? Na prática, essa lei não funcionou. Porque os escravos não, os plebeus não ficavam na terra, pois eram convocados para a guerra e não tinha ninguém produzindo. Diferente dos patrícios. Tinham escravos. No fim, eu vou explicar. Tinham que entregar a terra como pagamento de uma dívida. E voltavam para Roma. Opa, Roma, né? Tamanho. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. A lei licínia era assim, quer ver? Ó, eles invadiram Portugal, a Lusitânia. O exército que invadiu Portugal tinha plebeus e patrícios. Eles dividiam a Lusitânia para todos aqueles que ajudaram a dominar a Portugal. Os patrícios ganhavam uma grande propriedade, os plebeus ganhavam uma pequena propriedade. Os patrícios ganhavam escravos, os plebeus não. Então o plebeu pegava a sua família lá em Roma e ia para Portugal, ia para a Lusitânia. Trabalhar lá, plantar milho, plantar trigo, vamos plantar trigo que é bom porque tem pão. O patrício também ia, só que ele recebia escravos para trabalhar na terra dele. Bom, os dois estavam produzindo. Tá? O patrício produz muito mais do que o plebeu, certo? Porque ele tem escravos e tem uma terra maior. O plebeu produz pouquinho. Na hora de vender, quem é que consegue vender mais barato? Os patrícios. Os patrícios produzem bastante. Então, eles podem vender mais barato. Os plebeus produzem pouquinho, então o produto deles tem que ser mais caro para poder sobreviver. E ainda, pior, eles eram convocados para uma nova guerra, para invadir a Inglaterra. O plebeu ia e o patrício ia. Só que o plebeu não tinha ninguém trabalhando na terra dele nesse período. O patrício tinha os escravos trabalhando na terra dele, continuavam trabalhando. Daí, quando o plebeu voltava, a produção agrícola dele tinha ido para o pau, já era. Ele não tem como pagar, por exemplo, o empréstimo que ele fez para comprar semente de trigo. O empréstimo que ele fez para comprar ferramenta, ele fez com o patrício, vizinho dele lá. Então, o que ele fazia? Devolvia a terra como pagamento e voltava para Roma. Então, as leis licínias, porque tem mais de uma coisa, eu vou falar da outra. As leis licínias tinham uma ideia boa, né, que era uma ideia de fazer uma reforma agrária da terra, os plebeus, só que na prática, ela acabou não funcionando. É que nem hoje, por exemplo. Os camponeses querem terra, o MST. Vamos dar terra para eles. Só que, se o governo não ajudar, eles não têm como produzir. Onde é que eles vão arranjar semente? Onde é que eles vão arranjar máquina? Onde é que eles vão... Não tem como, né? Eles precisam de ajuda do governo para poder plantar. Não é assim, dá terra e te vira. Então, a lei licínia dava esse direito. Ainda dava o direito de escolher um cônsul. Lembra lá em cima que eram 2 cônsules? Um cônsul, um presidente, passava a ser representante dos plebeus. André, mas isso é junto na lei licínia? Lei licínia, isso. Lei licínia, tem esse nome estranho, Sophie, porque o senador era o Licínio. A Canuleia também era o senador Canuleu. O Canuleus, que propôs essa lei, e foi aprovada pelo Senado, e pela Assembleia Curial, pela Assembleia dos Cidadãos. Então, as leis licínias davam esse direito de um dos cônsules ser um representante dos plebeus. O fato é que os plebeus aprenderam a lutar por direitos.
aprender a ir atrás de direitos, conquistar direitos. Prof, Oi? essa mesma lei lícita dava o direito deles escolherem um cônsul. Isso mesmo. Ó, as leis licínias, que é um conjunto de leis que foram aprovadas pelo Senado, davam o direito de os plebeus receberem terra e escolher um cônsul plebeu. Inclusive, os plebeus passaram a ter o direito de uma assembleia de plebeus. Lembra que tem o Senado, a Assembleia Curial, e agora vai ter uma Assembleia que é só de plebeus. Os plebeus passam a ser meio cidadãos, assim. Como se fosse um meio cidadão, tá? O que decidia? Ó, as decisões relacionadas aos plebeus tinham que ser aprovadas por essa Assembleia. É como se hoje fosse assim, quer ver? Ó, tem o Senado só de empresário, a Câmara dos Deputados só de empresário, e tivesse uma Câmara dos Trabalhadores. Então, tudo que tem a ver com o trabalhador tivesse que passar por ali. Por exemplo, fim das férias. O Senado quer o fim das férias dos trabalhadores. Essa é uma lei que tem que ir para a Assembleia dos Trabalhadores, porque tem a ver com eles. Então, os plebeus passam a ter o direito de uma Assembleia de plebeus, uma Assembleia da plebe, que decidia coisas relacionadas a eles, aos plebeus. Tô esperando. Deixa eu marcar aqui uma coisa. Ai. Eu tô gripado. Tarefa. Não é essa. Ai. Deixa eu ver até que tá o número. 206 e 208. Olha lá, para quem disse que eu não uso o livro, bora pro livro. Tarefa de vocês: ler da página 189 à página 196, está falando da monarquia e da república, e fazer os exercícios da página 206 a 208. Tá certo? Pode repetir de novo, professor? Tá marcado ali, ó. Ler da página 189. Mandar essa tarefa, a gente já corrige em sala. A gente vai corrigir em sala. Na próxima aula, a gente começa a aula falando sobre essa tarefa aqui. Que está falando sobre a monarquia, está falando sobre patrícios e plebeus, sobre as conquistas dos plebeus. Origem no class? Se eu posso colocar no class? Uhum. O que está aqui? É só copiar? Eu posso. Certo? Posso interromper a produção? Sim. Sim? Galera, esses são alguns direitos. Tiveram outros, tá? Lei Hortência, plebiscito. Daí a gente fala na próxima aula, quando a gente estiver corrigindo a tarefa, a gente fala sobre esses direitos. Tá vendo como os plebeus se deram conta? Olha, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Já perceberam que a maioria dos trabalhadores, a maioria das pessoas são trabalhadores, não empresários? Né? Hoje em dia. Será que as leis beneficiam os empresários ou os trabalhadores? Mas isso a gente fala na próxima aula. Bom, tenham todos um excelente fim de semana. Tchau, André. Fala. Então, não esqueça de fazer a tarefa. Tchau. 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 Tava na página do Classroom, não conseguia. Já tá lá no Classroom. Tchau, André. A gravação. Obrigado.
Aê, tchau.